Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão cheios da presença do Espírito Santo aí, digam glória a Deus, digam aleluias e digam amém. Já abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Joel. Livro de Joel, nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, está escrito assim: agora, pois, também fala o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se converterá e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus. Tocai as trombetas em Sião, santificai um jejum e apregoai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam os peitos. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio deles. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 38. E há de ser que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém, igreja? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração, toda a igreja. Por um instante deste momento, feche os seus olhos aí, na presença do nosso Deus. Eu quero que em oração você comece a pedir a Deus agora que Ele venha preparar você para receber esta palavra, para ouvir o que o Espírito Santo, Ele venha estar falando com a igreja nessa noite de hoje. Peça a Deus para que Ele venha tirar os tampões dos seus ouvidos, as vendas dos seus olhos, para que você possa ouvir e ver tudo que Deus preparou para você nesta noite, através da palavra dEle, em um nome do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de poder, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez, meu Deus e meu Pai, eu venho colocar a minha vida diante de Ti, e eu venho pedir que pela Tua misericórdia o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos, coloque a Tua palavra na minha boca, a Tua unção nos meus lábios, me usa para estar falando com a Tua igreja. Deus querido, prepara o coração do Teu povo, prepara a Tua igreja para receber a Tua palavra, que eles venham ouvir esta palavra e venham tomar posse de tudo o que o Senhor vai estar entregando aqui nesta noite. Que a Tua palavra encontre lugar nos corações, e que a Tua palavra vá e se
cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam bem forte aí, adorando e glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez nesse lugar. Amém, igreja? Irmãos, nós estamos aqui nesta noite de quarta-feira para estarmos abrindo o nosso mês do avivamento, onde nós estaremos nos próximos cultos, dentro desse mês de julho, buscando pela presença viva do Espírito Santo em nós. Eu quero hoje estar trazendo aqui uma palavra ao coração de vocês, e eu quero estar falando com a igreja a respeito do verdadeiro avivamento. Esse mês é o mês do avivamento, e é então dentro deste mês que nós estaremos aprendendo sobre o avivamento, e nós estaremos buscando por este verdadeiro avivamento que Deus ele tem para cada um de nós. Precisamos entender, em primeiro lugar, que avivamento significa despertar para algo novo. Avivamento significa se levantar e se posicionar para estar vivendo coisas novas diante da presença de Deus. Avivamento nada mais é do que a presença do Espírito Santo dentro de uma pessoa. E o avivamento tem que ser criado um caminho para que verdadeiramente ele possa estar chegando até as nossas vidas. E nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento, ele faz com que nós venhamos viver coisas extraordinárias diante da presença de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nesta noite, que toda vez que você vê na Bíblia que aconteceu um grande avivamento, foi sempre depois de uma grande crise. Todo grande avivamento sempre veio depois de grandes lutas, de grandes batalhas, de grandes crises. E para falar sobre o que eu preciso nessa noite, eu quero estar trazendo para vocês um pouco do contexto desse texto que nós acabamos de ler, no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Aqui nós estamos vendo o profeta, ele convocando o povo para estarem buscando diante de Deus um verdadeiro avivamento. Mas antes de haver essa convocação, a Bíblia diz que o povo de Deus havia se distanciado da presença do Senhor. O povo havia se afastado de Deus. A nação de Israel estava vivendo uma grande degradação em todas as áreas das suas vidas. Um povo que Deus havia criado para estar vivendo o melhor desta terra, para estar colhendo o melhor desta terra, agora estão vivendo no meio de uma terra árida. O povo que Deus criou para poder estar fazendo fluir dentro deles rios de águas vivas, agora estão se contentando com pequenas gotas. O povo que Deus escolheu para ser o povo mais feliz e abençoado da terra, agora estão vivendo uma vida de tristeza e de lamentação. E a Bíblia diz que esse povo está gemendo devido às adversidades que eles estão enfrentando. E tudo que eles estão passando foi exatamente pelo fato deles terem se distanciado de Deus. Foi simplesmente pelo fato deles terem caído na fé, se esfriado na fé. A Bíblia diz que quando há esse afastamento desse povo para com Deus, o próprio Deus envia contra eles um grande exército. E esse povo, que era um povo vencedor, se torna um povo fracassado, um povo derrotado.
Essa terra que era fértil e produtiva, a Bíblia diz que ela é atacada de uma maneira tão violenta, que ela se torna como um deserto. Porque a Bíblia diz que veio gafanhotos sobre aquela terra e consumiu tudo que a terra havia produzido. E agora o povo está vivendo uma grande miséria, uma grande desolação. O povo está sofrendo, o povo está gemendo, o povo está chorando, mas ainda assim eles não abriram o coração para estarem buscando a Deus. Eles não entenderam que tudo que eles estão vivendo era exatamente pelo fato deles terem se distanciado e se afastado de Deus. A Bíblia diz que agora cada um estão entregue aos seus próprios pecados. E a Bíblia diz que esse povo que era admirado por todas as nações, agora estão servindo de motivo de vergonha e de chacota diante das demais nações. Agora quem fala de Israel não fala pela sua grandeza, pela sua prosperidade, pela sua alegria. Agora quem fala de Israel está falando pela sua queda, pela sua miséria, pela sua vergonha, pela sua humilhação, pelos seus pecados. Um povo que Deus criou para ser um povo santo, agora estão mergulhados no pecado, na desobediência. E a Bíblia diz que a atitude desse povo causou o distanciamento entre eles e Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso pecado, ele causa a separação entre nós e o nosso Deus. O Senhor Deus continuava sendo Deus deles, mas porém Deus estava distante, não podia intervir na situação deles. Por quê? Porque eles estavam em pecado, eles se entregaram aos seus pecados, eles se entregaram aos seus prazeres e acabaram se distanciando de Deus. E agora essa nação é conhecida pela situação que eles estão vivendo, de vergonha, de humilhação, de pecado, diante da presença de Deus e diante das demais nações. Eu estou falando isso para vocês, meus irmãos, porque o profeta Joel, ele tinha um grande desafio diante do povo de Israel, diante da situação que esse povo está vivendo. E qual que é o desafio do profeta Joel? Está levando o povo a estar despertando para estar buscando o verdadeiro avivamento. Só que para isso eles precisavam reconhecer a situação na qual eles se encontravam. Eles precisavam entender que aquela situação se dava pelo fato deles terem se distanciado de Deus e terem se entregado aos seus prazeres, aos seus pecados. Eu quero que você entenda que hoje nós estamos vivendo um tempo em que cada dia que passa nós vemos pessoas se distanciando mais e mais de Deus. Não estão se distanciando de Deus porque estão saindo da igreja, porque estão se afastando da religião, não. Tem pessoas que são religiosas e ainda assim estão distantes de Deus. Tem pessoas que estão na igreja e ainda assim estão se afastando de Deus, porque mesmo tendo uma religião, mesmo frequentando uma igreja, também estão entregues aos seus pecados. Também estão vivendo como se Deus não existisse. Era assim que esse povo estava vivendo naquele tempo, como se não existisse um Deus. E quando alguém ia falar do povo de Israel, que deveria ser referência, que deveria ser testemunho, não falava deles pela fidelidade que eles tinham a Deus, não, falava deles pelo pecado e a vergonha que eles se tornaram. Se você parar um pouco e olhar em volta, e olhar para o cenário cristão, evangélico, religioso dos dias de hoje, você vai ver que muitas das vezes os noticiários falam muito mais da igreja pelos seus erros, pelos seus pecados, do que pelos seus feitos. Às vezes os noticiários falam muito mais do povo que deveria ser o povo de Deus, pelas suas quedas, pelos seus pecados, do que pelas coisas de Deus, das coisas que Deus faz no meio deles.
Porque infelizmente nos dias de hoje não estão sendo diferentes, pessoas estão se entregando aos seus pecados e estão vivendo como se Deus não existisse. Estão deixando de valorizar a presença de Deus. Estão trocando a presença de Deus por qualquer outra coisa. Estão abrindo mão da vida com Deus para poder estar vivendo conforme a sua própria vida ou a sua própria vontade. Eu estou falando isso para você entender o contexto que estava o povo de Israel nos tempos do profeta Joel, que escreveu o texto que nós estamos meditando nele nessa noite. Aí no meio daquele povo ainda havia alguém que queria um despertamento, que queria um avivamento, que queria um renovo. E uma dessas pessoas era exatamente o profeta Joel, que no meio de toda essa tragédia, de toda essa calamidade espiritual, esse profeta, esse homem de Deus, se manteve fiel ao Senhor. Foi um daqueles que não se curvou diante do pecado, foi um daqueles que não se entregou aos prazeres do mundo, foi um daqueles que não se embebedou nos vinhos, como o próprio texto diz. Foi um daqueles que não deixou de fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esse profeta Joel, ele continuou guardando a sua santidade, ele continuou guardando a sua palavra, e é por isso que Deus ele vai falar através de Joel, e ele vai usar o profeta Joel para estar promovendo um despertamento no meio do povo, porque aqui o povo está morto espiritualmente, aqui a fé do povo está no chão, está caída, o povo está perdido. Mas como Deus ele é um Deus amoroso, a própria Bíblia diz que ele é aquele que tem misericórdia, que é compassivo, que é justo. Então Deus olha para a situação do povo e Deus quer renovar, Deus quer levantar de novo, Deus quer fazer de novo no meio deles, Deus quer reacender a chama, Deus quer despertar o seu povo. Então Deus vai usar o profeta Joel. O profeta se levanta e o profeta diz: tocai as trombetas em Sião. Toda vez que uma trombeta era tocada, era um chamado para um despertamento. Toda vez que uma trombeta era tocada, era Deus chamando alguém para viver algo novo, para recomeçar, para estar fazendo algo diferente. Então o profeta Joel está dizendo: tocai as trombetas em Sião. Ou seja, chegou o tempo de Deus fazer algo novo, chegou o tempo do despertamento, chegou o tempo de você se levantar de novo. Ei, você talvez não está entendendo, mas a trombeta está sendo tocada aqui nessa noite. Aleluia! A trombeta está sendo tocada, Deus está nos despertando, Deus está nos chamando para viver algo novo, Deus está nos chamando para viver um avivamento, Deus está nos chamando para estar experimentando aquilo que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque muitos de nós que estamos aqui hoje, talvez estamos como esse povo: ah, pastor, mas eu não me afastei, eu não me desviei, eu não me entreguei ao pecado. Só que esse povo, meu irmão e minha irmã, que Deus tinha para eles uma terra extraordinária, uma terra fértil, eles estavam contentando com a terra árida. Esse povo que Deus tinha para eles um manancial de águas vivas, eles estavam se contentando com um gotejar sobre a vida deles. Eu quero que você entenda, talvez você não se afastou, não se distanciou, não se desviou, está na presença de Deus, mas talvez você está se contentando com a vida rasa na presença do Senhor. Deus tem uma terra fértil para você e você está se contentando com o deserto. Deus tem um manancial de água viva para fluir dentro de você e você está se contentando com gotinhas que está sendo derramada. Ei, o que Deus está mandando eu te falar é que chegou o tempo de você se levantar, de você se despertar. Chegou o tempo de você buscar por aquilo que verdadeiramente Deus tem para a tua vida. Chegou o tempo de você mergulhar mais fundo na presença daquele que te chamou e que te escolheu. O que eu quero fazer você entender nessa noite é que se você decidir hoje clamar e buscar ao Senhor, se você decidir chamar por Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai vir aqui nessa noite. Aleluia! Uribicanta lá, baçandereba na suribicanta lá, manai.
Tocai as trombetas em Sião. Deus começa através do profeta Joel a anunciar um tempo novo sobre aquele povo. Mas veja bem, eu quero que você observe bem o texto que nós lemos e entenda o que Deus está falando. Deus, ele chama o povo antes do avivamento acontecer. Deus, ele chama o povo ao arrependimento. Tocai as trombetas em Sião e convertei-vos ao Senhor, e isso com jejum, choro e pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Está entendendo? Todo avivamento, ele só vem depois de um quebrantamento. O avivamento, ele só acontece depois do arrependimento. Arrependei-vos. Tocai as trombetas em Sião, ou seja, convoca o povo, faz uma santa convocação. Depois que o povo for convocado, leva eles ao arrependimento. Mas não é um arrependimento da boca para fora, não. Não é aquele arrependimento que você chega e fala: ah, Senhor, me perdoa porque eu pequei, mas amanhã está pecando novamente. Não. Porque o avivamento, ele traz o arrependimento verdadeiro. Qual que é o arrependimento verdadeiro? É o que a Bíblia está dizendo: um arrependimento com jejum, com choro e com pranto. Aí Deus explica através do profeta dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Só quem entende a palavra de Deus, só quem conhece a Bíblia é capaz de entender isso. Você vai ver através da palavra, através da Bíblia, você vai encontrar vários textos em que a Bíblia diz que quando alguém queria se quebrantar, queria se arrepender diante do Senhor, eles rasgavam as suas vestes. Aquilo era um sinal de quebrantamento, de arrependimento, de humilhação. Só que sabe o porquê que Deus está falando para eles: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes? Porque o rasgar as vestes ali no meio desse povo, o qual Joel está falando para eles, havia se tornado simplesmente algo teatral. Já não era mais aquela coisa genuína, aquela coisa verdadeira. Eles faziam aquilo somente para chamar a atenção das pessoas. Aquilo já não era mais feito diante de Deus. Porque a verdade é que as vestes eram rasgadas, mas o coração continuava endurecido. Eles queriam mostrar aos homens que haviam se arrependido dos seus pecados, mas diante de Deus continuavam pecando. Ou seja, era um teatro que eles estavam fazendo, não era algo verdadeiro, não era algo genuíno. Então Deus chega e fala: vocês têm que ter um arrependimento verdadeiro, isso com jejum, choro e pranto. Mas não adianta só orar, jejuar e prantear. Vocês têm que rasgar os vossos corações ao invés de rasgar as suas vestes. Vocês têm que abrir o seu coração. Vocês têm que verdadeiramente se lançar diante da presença de Deus. Arrependimento verdadeiro. Está entendendo? Às vezes é exatamente dessa maneira que muitos de nós agimos. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos confrontados com os nossos erros, com os nossos pecados, nós até choramos, nós até rasgamos as nossas vestes, nós até queremos mostrar que estamos arrependidos, mas só que no dia seguinte nós estamos cometendo os mesmos pecados. Sabe o que Deus ele falou para esse povo? Que o amor deles era como aquela chuva passageira. O amor deles para com Deus era como a chuva passageira que começava à noite, mas de manhã já tinha ido embora. Era como o sereno da noite. O amor de muitas pessoas hoje para com Deus é exatamente assim. Ah, meu irmão e minha irmã, se nós pudéssemos entender que nós precisamos do avivamento verdadeiro mais do que qualquer coisa nessa vida. O que Deus ele quer que eu e você venhamos a entender nessa noite é a necessidade que nós temos do avivamento verdadeiro. E o avivamento verdadeiro ele vem através de um arrependimento verdadeiro.
Aí veja bem, quando Deus ele chama o povo ao arrependimento, com jejum, choro e pranto, rasgando o coração, ao invés de rasgar as vestes, aí Deus diz assim: então vocês vão proclamar um dia de proibição. Vocês vão estar declarando um dia de proibição. O dia de proibição é aquele dia que os inimigos do povo de Deus seriam proibidos de estar tocando na vida deles. O dia da proibição seria o dia que os gafanhotos que o próprio Deus havia mandado contra aquele povo, o cortador, o migrador e o destruidor, não teria mais poder de consumir o fruto da terra deles. O dia da proibição seria aquele dia que Deus iria inverter os papéis, porque tinha um exército afrontando e destruindo o povo de Deus. Tinham gafanhotos que estavam destruindo tudo que o povo plantava, colocando a terra na miséria. Mas no dia da proibição, depois que houvesse o arrependimento verdadeiro, através de jejum, choro e pranto, o rasgar do coração, Deus estava prometendo que iria inverter a situação. Deus falou que depois que isso acontecesse, seria restituído ao povo de Deus tudo aquilo que os gafanhotos haviam destruído deles. Depois do arrependimento verdadeiro, depois que fosse decretado o dia da proibição, Deus falou com o povo que ele estaria enviando novamente a chuva, a temporã e a seródia, para estar regando a terra e fazendo a terra gerar a sua novidade, o seu produto novamente. Depois do dia da proibição, Deus ele promete ao seu povo que eles nunca mais seriam envergonhados. Porque primeiro, meu irmão e minha irmã, eles iam passar por todo aquele processo que Deus já havia falado com eles. Iria ser despertado dentro deles um desejo de estar buscando ardentemente pela presença de Deus novamente. E nós precisamos entender uma coisa, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, entenda isso aqui, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Toda vez que há um arrependimento verdadeiro, toda vez que há uma conversão verdadeira, toda vez que alguém decide se posicionar para mudar a sua postura diante de Deus, Ele promete estar sarando a sua terra, Ele promete estar mudando a situação. Eu não sei o que foi que você perdeu até hoje, eu não sei o que foi tirado de você até o dia de hoje, eu não sei quais são os gafanhotos que têm consumido aquilo que era para ser seu, mas eu sei de uma coisa: se houver um arrependimento verdadeiro, se você decidir clamar ao Senhor, se você decidir se converter hoje, através de jejum, de choro e de pranto, se você decidir se converter hoje, através de um coração quebrantado, Deus está dizendo que Ele vai restituir tudo que você perdeu, tudo que foi tirado de você, vai voltar para a glória do Senhor Jesus. Oh, glórias! Às vezes nós não vivemos restituição, às vezes nós não vivemos o transbordar de Deus na nossa vida, porque ainda não houve essa conversão, esse arrependimento. Às vezes nós achamos que está tudo certo, às vezes nós achamos que estamos sendo fiéis demais. Mas eu já faço muito para Deus. Mas eu já sou bom demais na presença de Deus. Não, irmãos.
A Bíblia diz que nós temos que nos converter. A Bíblia diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não é arrepender só com palavras, só da boca para fora, não. É nos arrepender com jejum, choro e pranto. Enquanto não houver essa conversão e esse arrepender, o diabo sempre vai ter acesso. Os gafanhotos sempre vão ter acesso. O inferno sempre vai ter acesso. O diabo só vai ser proibido de tocar na sua vida o dia que você se converter de verdade. Deus está nos chamando para que haja esse despertamento, esse desejo pela presença de Deus, porque o verdadeiro avivamento é isso, é o buscar da presença de Deus. O verdadeiro avivamento é a sede que você tem pela presença de Deus. O verdadeiro avivamento, ele te leva a ter prazer de servir ao Senhor. Você não faz porque o outro está te mandando fazer. Você não faz porque você se sente obrigado a fazer. Não, o verdadeiro avivamento, ele te dá prazer em estar diante de Deus, em estar servindo a Deus. Aí quando você pega o versículo 28 do texto, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonho, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Você consegue entender? Avivamento é o derramar do Espírito de Deus. Avivamento é o que aconteceu lá em Atos 2. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente um vento impetuoso invadiu aquele lugar, e foram vistos línguas como de fogo, e cada um começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor lhes concedia. Aquilo foi o derramar de Deus, foi a manifestação do Espírito Santo, foi o avivamento que veio sobre a igreja. Só que você entendeu o que está escrito em Joel 12, 28? Você entendeu o que está escrito? E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois, não é antes, não é durante, é depois. Depois de quê, pastor? Depois do arrependimento, depois da conversão verdadeira, depois do despertamento, depois do abandonar o pecado. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver conversão, enquanto não houver o abandono do pecado, não vai haver o derramamento do Espírito, não vai haver o avivamento, porque o avivamento é a presença de Deus que vem sobre nós. O avivamento é a presença de Deus que é derramada dentro de nós, é o poder do Altíssimo que vem sobre nós. Entenda, a Bíblia diz que nós recebemos poder quando o Espírito de Deus vem sobre nós, quando o Espírito de Deus, ele nos enche. Aí se tem pecado, aí se não tem conversão, se não tem arrependimento, sabe o que a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, a Bíblia diz que o nosso pecado, ele causa separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado, ele faz que o Senhor não nos ouça. Então o avivamento é a junção de Deus com o homem, é a presença de Deus na vida do homem. Se tem pecado, não tem avivamento. Por isso às vezes tem pessoas que até sentem a presença do Espírito Santo, até são tocadas pela presença do Espírito Santo. Aí você olha e você diz: ah, mas fulano foi tocado, o Espírito Santo agiu na vida dele, agiu na vida dela. Mas
mas continua fazendo coisa errada, continua afastada de Deus. Mas por quê? Porque ele só veio, ele só tocou, a pessoa só sentiu. Mas não é isso que Deus ele quer para a nossa vida, não. É por isso que muitas pessoas estão vivendo uma vida de sofrimento e fracassada, porque elas estão contentando somente em sentir a presença do Espírito Santo, em saber que Deus está presente no ambiente. É muito bom quando você está na casa de Deus e você sente ali o arrepio, a presença dele, você sente que o Espírito Santo está na casa, é maravilhoso. Mas nada se compara quando o Espírito Santo ele sai do ambiente, ele entra dentro de nós, porque o Espírito Santo ele não quer estar no ambiente. A Bíblia diz que ele não habita em templo feito pelas mãos do homem, ele habita naquele que foi feito pela mão dele. Ele habita em você, é em você que ele quer morar. Por isso que a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, porque ele quer habitar em você. Ele não quer que você só venha sentir a presença dele, não. Ele quer morar dentro de você. Ah, pastor, mas quem sou eu para o Espírito Santo morar em mim? Ei, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus não está fazendo distinção de idade, está dizendo que os velhos e também os jovens receberão desse Espírito. A palavra de Deus não está fazendo distinção de poder aquisitivo. A palavra está dizendo que até os servos aqui são escravos, os mais pobres que existiam, até eles seriam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer habitar em todos, em homens e em mulheres, em velhos e em crianças. Você só precisa dar lugar, você só precisa se arrepender e se converter, você só precisa clamar por ele, que ele vem e ele te enche para a glória do Senhor Jesus. É só abrir o seu coração, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. É só você abrir o seu coração, é só você buscar. Agora observe o texto do versículo 28. Está dizendo que quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito de Deus vier sobre vós, for derramado sobre vós, os vossos velhos terão sonhos. O que significa isso? Significa que uma pessoa de idade, aqui não está falando do sonho de você dormir de barriga cheia e sonhar durante a noite, não. Aqui a Bíblia está dizendo de pessoas que já deixaram de projetar. Está falando de velhos, pessoas que já estão numa certa idade, que estão dizendo assim: ah, esse projeto aqui já não é mais para mim, esse sonho aqui, eu desisto dele. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a pessoa, até quem já tem idade avançada, a Bíblia diz que volta a sonhar. A Bíblia está dizendo: os vossos jovens terão visões. Não é visão de você enxergar o sobrenatural, de você ver além do que os seus olhos estão vendo, não. É visão de projetar, é visão de enxergar o futuro. E está falando de jovem por quê? Porque muitas das vezes, se você analisar bem, muitos jovens vivem de maneira inconsequente, só pensando no hoje, no aqui, no agora, sem se preocupar com o amanhã. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre os jovens, eles começam a ter visão, eles começam a planejar o futuro, eles começam a valorizar a sua vida com Deus, eles começam a ter visão do amanhã, a projetar, a se preocupar, porque a presença do Espírito Santo provoca isso. E nós estamos aqui, eu estou pregando essa palavra para você nessa noite, é para fazer você entender que esse avivamento não é exclusivo para algumas pessoas, não. Esse avivamento, ele está disponível para todos que querem. Esse avivamento é para todos nós, crianças, jovens, velhos, ricos, pobres. O avivamento é para todos. Você só precisa querer, você só precisa se arrepender com jejum, com choro e com pranto, ou seja, quebrantamento. Você só precisa ter uma conversão verdadeira, mudar o rumo que está levando você para longe de Deus, mudar a direção que está te afastando dos propósitos de Deus. Muda a rota.
O caminho que muitos estão seguindo está levando eles para longe de Deus. Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Não basta apenas eu estar na igreja, não basta apenas eu fazer parte de uma religião. Avivamento não tem a ver com estar na igreja, avivamento não tem a ver com ser religioso, avivamento tem a ver com vida com Deus. Não adianta eu estar na igreja e não ter vida com Deus. Não adianta eu fazer parte de uma religião, não adianta eu fazer parte de uma igreja, se eu estou andando completamente ao contrário da palavra e dos ensinamentos de Deus. Se eu vou na contramão da palavra, eu estou me afastando, e a trombeta está soando, está sendo tocada nessa noite. É uma convocação, é uma santa convocação para nós mudarmos de direção. Para você começar a caminhar de acordo com a palavra, para você começar a ir na mesma direção que Deus, para você começar a caminhar no propósito pelo qual o Senhor Deus te chamou. Porque o que Deus tem para cada um de nós aqui é algo muito grande, é algo extraordinário. Nós só precisamos querer. Se nós queremos, a palavra de Deus está nos convocando nessa noite. Deus está nos chamando para uma conversão verdadeira, para um arrependimento genuíno, para uma busca intensa. A palavra de Deus está nos convocando para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. O Espírito Santo só vai ser derramado depois de um posicionamento, depois de uma mudança, depois de um despertamento. E esta palavra está despertando alguém aqui hoje. Porque o Espírito Santo quer te avivar, quer te encher, quer fazer você sair daqui hoje para viver uma vida diferente de tudo o que você já viveu até esse dia. E se você quer isso, se você deseja viver isso, o Espírito Santo a partir de hoje começa a fluir, começa a mover em você. E a partir de hoje eu estou aqui na qualidade de homem de Deus, de profeta, para te dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você vai viver experiências extraordinárias com Deus. Você vai viver experiências incríveis na presença de Deus. Você vai ver Deus fazer na sua vida o que você nunca imaginou. Você vai ver Deus operar através de você o que você nunca imaginou. Por onde você passar, demônios vão ter que bater em retirada. Só de você chegar perto de alguém doente, ele vai ser curado, porque a presença do Espírito Santo que está em você vai promover tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Aleluias, pode aplaudir o nome do Senhor. É isso que eu quero para a minha vida. É esse poder, é essa unção que eu quero sobre mim. Alguém mais quer isso aqui nessa noite? Fica de pé no seu lugar por um instante aí. Se é isso que você quer, se é essa unção, se você tem esse desejo de receber esse avivamento, se você tem esse desejo de ter a sua fé renovada, ei, talvez muitas pessoas aqui nessa noite, por algum motivo, a sua fé se esfriou, a sua fé enfraqueceu, mas Deus, Ele te trouxe aqui para renovar a sua fé. Feche os seus olhos aí, eu quero toda a igreja com seus olhos fechados nessa noite. Você vai começar a colocar a sua vida diante do Senhor. Você vai começar a orar neste momento com o seu coração aberto. Não é só a sua boca que você vai abrir para orar, não. Você vai abrir o seu coração agora. Se alguém quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se alguém quiser vir diante do altar, dobrar os seus joelhos aqui, pode fazer isso. Deus está convocando o seu povo. A trombeta está sendo tocada nessa noite. É Deus convocando você para viver um novo tempo, para viver uma nova experiência. Quando o avivamento vem, meu irmão e minha irmã, a sua vida com Deus é transformada, a sua vida com Deus muda. O avivamento, ele muda estações, ele muda situações. O avivamento, ele faz você voltar a sonhar. O avivamento, ele faz você voltar a planejar o seu futuro. Talvez você já está desanimado, talvez você já está desacreditado devido a tantas
muitas decepções. Talvez até hoje tudo que você começa fica parado no meio do caminho, porque está faltando avivamento, está faltando despertamento. Abacuque capítulo 3 versículo 2, ele fez uma oração e ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a torna conhecida, e no meio da tua ira lembra da tua misericórdia. Abacuque, ele clamou por um avivamento. Abacuque, ele clamou por um derramamento de Deus no meio do povo, no meio da obra dele, e ele pediu: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, porque o povo ali no meio da situação que eles estavam vivendo, sem resposta, sem ouvir a voz de Deus, eles estavam desanimados, estavam caídos na fé. Mas Abacuque clamou por um avivamento, e o avivamento veio de uma maneira tão intensa que aquele povo voltou a acreditar na promessa. Ei, você precisa voltar a acreditar na promessa, você precisa voltar a acreditar na promessa. A maior promessa que nós temos é que um dia o Senhor Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. A trombeta hoje está tocando, a trombeta hoje está tocando para você se despertar, para você se posicionar. Mas um dia a trombeta vai tocar para Jesus vir recolher a sua igreja. Se posiciona hoje para que no segundo toque da trombeta você possa subir com ele para a glória. Busca avivamento hoje para você não desanimar no meio do caminho. É o avivamento que faz você prosseguir, é o avivamento que faz você terminar o que você começou. Deus não te criou para você viver desistindo. Para de desistir dos seus sonhos, para de desistir dos seus objetivos. Você não vai desistir desse casamento, você não vai desistir desse relacionamento. Pastor, mas eu estou cansado, pastor, mas eu estou cansada, eu estou no meio de problema, de luta, de tragédia, e eu não sei mais o que fazer. Busque pelo avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Busque pelo avivamento. Deus vai te despertar, Deus vai te levantar nessa noite. O Espírito Santo virá sobre você nessa noite. Você que está aqui hoje, você que ouviu a palavra, você que entendeu a palavra, o Espírito Santo, ele virá, ele virá, ele virá. Ele vai te encher, ele vai te despertar hoje. Haverá um avivamento verdadeiro, haverá um avivamento verdadeiro. A sua fé vai ser despertada aqui hoje, a sua fé vai ser despertada aqui hoje. O avivamento verdadeiro, ele traz o despertar da fé. O avivamento verdadeiro, ele faz o coração se quebrantar e se arrepender. Deus está te chamando para o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, ele traz a presença de Deus, e a presença de Deus já está aqui, já está aqui. Mas o verdadeiro avivamento, ele traz um posicionamento pessoal. A presença de Deus não quer estar só no ambiente, não. Se posicione e a presença dele vai entrar dentro de você agora, vai te encher nessa noite. Se posicione e o Espírito Santo vai te encher, vai te encher. Toda a igreja fecha os olhos, toda a igreja ore, toda a igreja clame por Deus nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo, aleluia.